Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem tá nos acompanhando no YouTube, Isso. claro. Boa noite, meu amigo Thiago. Temos sim novidade no mercado da bola. Vamos começar falando daquela que já está divulgada, publicada em todos os cantos. Hércules foi oficializado como novo reforço do Fluminense. Ele já assinou o contrato lá no Já CT está do em Fluminense. terras cariocas. Exatamente, já vestiu a camisa do tricolor carioca. O Hércules, que assinou um contrato até o fim de 2029 com o Fluminense. Vale lembrar, a venda dele foi por 29 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Essa é a maior venda da história do futebol cearense, Sim. a segunda maior da história do futebol do Nordeste e a maior compra da história do Fluminense. Então, A maior compra também. Isso, Essa do Fluminense é nova. é a compra mais cara da história do Fluminense. Olha aí, menino. Então, Menino Hércules. exatamente. Eu vou falar chiando assim, Hércules. Exatamente. Imenso. É um investimento pesado. Investimento, Só Só no Cariocas. É um investimento pesado no Hércules, então por aí você tira o quanto o Fluminense está apostando nesse reforço, né? Agora Que é o Hércules. agora a seleção vem. Exatamente, o Fluminense que inclusive agora anunciou recentemente o Paulo Baia do Goiás também como novo reforço e também anunciou um zagueiro do Alianza Lima, que vai me falhar a memória agora, mas também como são os dois novos reforços do Fluminense além do Hércules. Então, Será que o Mano vai utilizar Hércules como titular? não é possível. A contratação mais porque cara da 29 história do milhões, Fluminense 29 não milhões. ser titular. E eu vou te dizer uma coisa. Numa boa. Não porque ele vem do futebol cearense, não porque ele vem do Fortaleza, enfim. Mas o Hércules, ele joga muito mais do que qualquer volante do Fluminense. Sim, Atualmente. sim. Né? Então, Sim. pra mim é titular absoluto. Dá a camisa que ele quiser. Só não usa se não quiser. Exatamente, dá a camisa que ele quiser e deixa ele lá no time titular. Os outros 10 jogadores deixa nas mãos aí do treinador do Pronto. Fluminense. Ele, Cano, Mano. o restante ele decide. O Mano Pronto. Menezes, exatamente. Falando de Hércules, o Hércules que era jogador do Fortaleza, e agora falando do Fortaleza. Fortaleza tá monitorando aí o lateral Advíncula do Boca Juniors. Eita, como tá focado no Boca, viu? Exatamente, vale Menino. lembrar que o Fortaleza já contratou o Paul Fernandes, né? Agora o Advíncula Quer também. tirar todo mundo. Exatamente. Essa informação é do jornal Olé da Argentina, viu? Então, assim, o Fortaleza está monitorando esse jogador, mas segundo a publicação do Olé, o Advíncula não quer sair do Boca Juniors nessa temporada. Deu trabalho de vínculo, viu, no jogo aqui? Exatamente. E ele tá focado nos playoffs, na disputa dos playoffs da Libertadores, que é onde o Boca Juniors está classificado. E no Mundial de 2025, o Boca também tá classificado para o Mundial de 2025, o Super Mundial, Sim. como estão chamando. Será que ele não vem, dependendo do valor? Pois é, mas o que acontece? O Boca Juniors, recentemente, anunciou um novo treinador, que é o Fernando Gago. Sim. Inclusive, baita treinador, Sim. fez um belíssimo trabalho no Racing, né? Né? Foi campeão. Exatamente. Então, assim, assumiu o Boca Juniors e há uma ideia de que o Advíncula não tem a titularidade garantida no time do Fernando Gago. E ele tem dois outros atletas em que ele vai disputar a posição na E lateral Marcelo Paes já direita. ficou sabendo disso. Exatamente. Olha aí. E essa é a carta na manga do Fortaleza para tentar convencer o Advíncula. Vem que aqui você fica de titular. Exatamente, entendeu? Quem é o jogador que não quer, né? Exatamente. Então, esse é o trunfo do Fortaleza nessa negociação. É que o Advíncula tem uma grande possibilidade de ser titular no time do Fortaleza. Porque assim, Sendo ele, por que eu vinha. uma grande possibilidade? Porque a gente conhece o Vojvoda. O Vojvoda não vai botar por quê? Ele ama Porque os estrangeiros. Não, outra coisa, o Vojvoda, ele não vai botar o jogador por nome. Não. Ele vai botar o jogador pelo merecimento, pelo que o jogador tá jogando, pelo esquema tático E ele dele. chegando, ele vai ser o melhor.
Exatamente. Dentro da posição que ele joga, vai ser o melhor. Exato, na teoria ele é o melhor, mas ele pode até nem desempenhar o melhor futebol. E se ele não desempenhar o melhor futebol, Vai pro banco. no Vojvoda vai pro banco. Não tem. Ele não tá nem aí. Exatamente. Então, mas de qualquer jeito, esse é o trunfo do Fortaleza para essa negociação. Nessa temporada, o Advíncula jogou 44 jogos e deu 7 assistências. Ele também, vale lembrar, é frequentemente convocado pela seleção peruana. É um jogador de seleção e que fez o gol na final da Libertadores de 2023 contra o Fluminense, aquele gol com o pé trocado. Ele joga com o pé direito, mas fez o gol de pé esquerdo. E aqui deu trabalhinho, viu, pra Fortaleza. Ele é um baita jogador, tem como grande característica a velocidade. É um jogador de muita, muita velocidade, que é o Advíncula. Então, o Fortaleza está de olho nesse jogador. Davi Luiz. As negociações do Davi Luiz estão paradas nesse exato momento. Tem Vasco e Fortaleza aí nessa briga. Disputa, exatamente. Eu sendo ele, eu vinha pro Fortaleza. Não porque eu moro aqui. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu também mudar os ares, ó. O Beach Park é mais perto, né? Ele que gosta de ir. Ele gosta do Beach Park. Né? Vai economizar com passagem, ó. Já pensa aí. Exatamente. Eu também viria, eu não iria cometer manchar com a sua torcida do Flamengo, pra quê? Exatamente, eu não iria cometer a traição de deixar o Flamengo ir pro Vasco, né? Então eu acho que o Davi Luiz deve pensar bem aí nesse próximo passo dele. É um cara dele. muito sensato. Exatamente. Agora saindo do Fortaleza, falando do Ceará, porque o Ceará oficializou as 2 contratações que a gente já tinha trazido aqui no Tô de Olho, no Sport 7. Tão fraco, viu? Como você disse ontem, tá? Cada vez que anuncia o nome eu fico triste. Porque a gente espera mais, né? O Ceará oficializou as contratações do lateral esquerdo Nicolas, do América Mineiro, e do zagueiro Marlon, que vem do Cuiabá. O Nicolas, que tem 27 anos, chega por empréstimo até o final de 2025. O Marlon, por outro lado, chega em definitivo. O Marlon tem 32 anos e chega, em definitivo ao Ceará até o final de 2026. Tem um ano todinho garantido. Exatamente. O Marlon, ele foi titular durante toda a temporada do Cuiabá, disputou 33 jogos na primeira divisão, né? E ele estava livre no mercado após o fim do contrato dele com o Cuiabá. O Cuiabá tinha interesse na renovação, mas ele acabou não renovando e acabou acertando com o Ceará para a próxima temporada. O Ceará que está buscando se reforçar na zaga porque, por exemplo, o David Ricardo é um jogador que tem sido muito visado no mercado, pela boa Série B que fez, principalmente. Sim. Então, o Ceará precisa estar buscando se reforçar nessa área, né, nessa posição aí, que é a zaga. E o Marlon chega aí para reforçar. E o Ceará também, né, quem está nos assistindo agora no programa, o título ficou... que o Pedro Henrique tá no radar do Ceará para a próxima temporada. Agora aí um nome grande. Esse daí eu gostei. Pois é, mas deixa eu te dizer, temos uma informação nova. Rapaz, já vem boa ou ruim? É boa. O Pedro Henrique acertou com o Ceará. Eita, rapaz, olha aí. Exatamente. O Pedro Henrique vai ser jogador do Ceará em 2025. Um alvinegro pelo outro, né? Ele vai deixar aí. Exatamente. Ele que pertence ao Corinthians. E ele vai ele sai de um alvinegro paulista que tem criou-se uma rivalidade nos últimos anos com o Fortaleza e vai pro outro que é o principal rival no estado. Então, tá aí, no caminho que o Davi Luiz tem que fazer, entendeu? Mesma circunstância aí. Exatamente. O Pedro Henrique, ele que acertou com o Ceará, ele chega ao Ceará num contrato de empréstimo. O Pedro Henrique tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025 e ele assina esse vínculo por empréstimo com o Ceará. O que é que tá faltando? Tá faltando o Corinthians oficializar esse empréstimo. Somente depois que o Corinthians oficializar esse empréstimo é que o Ceará vai fazer o anúncio do Pedro Henrique. Exatamente. Então, isso deve acontecer aí nos próximos dias. Não digo nem nas próximas horas. Né? Exatamente. Isso deve acontecer nos próximos dias. O Pedro Henrique tem 34 anos. Ele não vem de uma boa fase no time do Corinthians. Mas é um bom nome. É um bom nome. Em 2024, ele só disputou 26 jogos. Ele marcou 2 gols e deu apenas uma assistência. Nos últimos 10 jogos, ele foi na Série A. Estava no banco de reservas do time do Ramon Dias. E chegou a ser utilizado em alguns jogos, mas sempre saindo do banco de reservas. Então a temporada do Pedro Henrique não foi muito bem. Ele não chega ao Ceará vindo de uma grande temporada vestindo a camisa do Corinthians. A melhor temporada dele
foi em 2023 com a camisa do Internacional. Sim, lembro. Ele chegou no futebol, voltou ao futebol brasileiro em 2022 para jogar no Internacional. Foi bem, em 2023 foi melhor ainda, fez na época 12 gols, né? E deu 4 assistências. Ele fez uma grande temporada, ele foi comprado pelo Corinthians, o Corinthians pagou $500 mil na época para ficar com o Pedro Henrique, só que vestindo a camisa do Corinthians ele não foi nada bem. Então, ele chega aí agora pro Ceará tentando retomar os bons momentos dele. E eu espero isso também. Exatamente, o torcedor do Ceará também espera que ele venha a retomar os bons momentos na carreira. Por que o Ceará quis esse jogador? Por entender que o Pedro Henrique é um jogador que se encaixa bem no esquema do técnico Léo Condé. É um jogador que pode atuar em mais de uma posição e também é um jogador que se doa na marcação na parte defensiva. Então, é um jogador que, por isso, esses são os motivos que fizeram o Ceará ter interesse no Pedro Henrique para a próxima temporada. Inclusive, de fato, é algo que o Ceará está apostando bastante. É trazer jogadores que encaixem no esquema de jogo do técnico Léo Condé. Aí a gente traz como exemplo, além do Pedro Henrique, também o Bruno Tubarão, porque é um jogador que pode jogar em duas posições, né, no ataque e também na lateral direita, assim como o Dieguinho, que também também joga na lateral direita e como volante, e também são jogadores que se doam na marcação, se doam na parte defensiva, que é um forte do Léo Condé. O Léo Condé busca sempre um time muito equilibrado, que seja bom no ataque, mas também que se doe defensivamente. E agora, nesse momento, os conselheiros do Ceará estão reunidos em Porangabuçu para votar o orçamento do clube para 2025. A primeira convocação aconteceu... Qual a expectativa do orçamento? A expectativa do orçamento é de 229,4 milhões de reais, a maior da história do Ceará. A primeira convocação aconteceu às 6h30 da noite e a segunda convocação vai acontecer às 7 horas. E aí essa votação vai ocorrer independente do número de conselheiros presentes para votar esse orçamento, certo? Então, nesse exato momento, o Ceará deve votar o orçamento deve ser aprovado, o maior da história do Ceará para 2025. Certo, minha amiga? Show. Bom final de semana pra você, até segunda. Bom final de semana também e até segunda. E esse foi o Sport 7 de hoje.